Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo será a convocação de Dorival Júnior para a seleção brasileira. A primeira convocação do Dorival no comando da seleção, pentacampeão do mundo. O Brasil vai enfrentar no final do mês dois bons amistosos, né, contra a Inglaterra e a Espanha. E o Dorival apresenta novidades, muitas novidades nessa lista para esses dois amistosos. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e habilite a notificação. Esse é um vídeo que eu faço em parceria com a Estrela Bet, que está sempre comigo e é a minha parceira de apostas. E você pode se cadastrar na Estrela Bet com o link que está na descrição do vídeo. Se você ainda não se cadastrou por lá, faça agora, sempre lembrando que, caso vá apostar, aposte sempre com muita responsabilidade. Eu digo para vocês que é uma lista difícil para o Dorival Júnior fazer, porque o Brasil não tem hoje tantas unanimidades no futebol europeu e quem está jogando aqui no futebol brasileiro está jogando num parâmetro abaixo de difícil avaliação, que são os estaduais. Portanto, dá para se entender que algumas distorções possam ter acontecido nessa lista e que ele tenha privilegiado jogadores que ele conheça mais do que necessariamente jogadores de maior qualidade para as determinadas posições. Mas vamos à lista e a gente tenta também interpretar, através dessa lista, o que o Dorival Júnior está pensando para a seleção brasileira. Os goleiros, Bento, Ederson e Rafael, eu quero começar dizendo o seguinte, que a lista me parece ter poucas unanimidades. De verdade, poucos caras que todos nós convocaríamos. Por exemplo, entre os goleiros, só o Ederson para mim é unanimidade. Bento e Rafael não são problemas nessa convocação, mas são nomes até fora do comum. Mas o nome do Rafael, porque eu não vejo o Rafael com um potencial tão grande. Ele já teve um potencial muito grande quando ele era mais novo, né? Seleções de base e tudo mais. Ele é um bom goleiro, foi super importante na campanha da temporada passada do São Paulo, do Dorival Júnior. Até antes da chegada do Dorival, o Rafael, porque depois o time se acertou e ficou mais equilibrado, mas antes da chegada do Dorival, o Rafael várias vezes foi bombardeado e foi super bem. Lembro, por exemplo, do jogo contra o América Mineiro, lá no começo do Campeonato Brasileiro de 2023, que ele pegou muito. Acho um bom goleiro, não vejo também como um super problema. Ah, Luiz, quais outros goleiros você convocaria se não fossem Bento e Rafael? Confesso que tenho dificuldade. Por isso que eu não coloco como uma coisa grotesca, como eu vi alguns colocando, mas eu compreendo por se tratar de um jogador com quem ele trabalhou, mas também como terceiro goleiro. Um dia que eu ficar aqui discutindo terceiro goleiro de seleção, não sei que seja para a Copa do Mundo, eu acho que eu vou estar um pouquinho equivocado. Mas, repito, unanimidade somente o Ederson. Para os defensores, eu acho que o Ian Couto tinha que estar. Não vou chamar de unanimidade, mas ele, pela temporada do Girona, tinha que estar nessa convocação. O Danilo, eu continuaria convocando. Jogador muito versátil, atua na zaga, atua nas duas laterais. Acho um cara muito bom. O Ayrton Lucas já jogou mais com a camisa do Flamengo, então acho uma convocação, sei lá, convocação não vou te chamar de difícil entendimento. Talvez faltem opções para ele convocar. Então, não é um problema, porque acho que é um jogador para estar no radar. E algumas convocações aqui me parece que são exatamente nesse sentido, de ter jogadores que fiquem no radar da seleção e que poderão ser convocados em outras circunstâncias. O Wendel, eu acho ele um bom lateral. Confesso que não tenho acompanhado tanto assim ele na temporada no Campeonato Português, mas conceitualmente acho um bom lateral. Partindo para a zaga, Beraldo, eu acho que é uma baita convocação, alguém que jogou muito com o Dorival Júnior no São Paulo. Talvez não tenha começado voando com o Paris Saint-Germain, mas ele é um belíssimo zagueiro. Como o Gabriel Magalhães, acho que é um zagueiro para ser convocado também. O Marquinhos, talvez já tenha sido até mais unanimidade, mas continua sendo um dos melhores zagueiros brasileiros. Então, em qualquer lista normal da seleção, ele estaria convocado. Murilo do Palmeiras, eu acho uma boa novidade também. Acho um cara que tem jogado bem,
tem sido importante e foi importante também na bola parada ofensiva no ano passado do Palmeiras, mas considero que ele é mais do que só um elemento para brigar por gols, que não é a função do zagueiro. Acho um zagueiro seguro, um zagueiro que joga sério, um zagueiro rápido. Então, e de bom posicionamento. Convocaria o Murilo. Se a gente for olhar quem vinha sendo convocado, o Nino, que está lá na Rússia, um jogador de uma característica diferente. Entre esses zagueiros aqui, o Nino seria talvez o mais rápido, mas não sei se o Dorival está pensando muito nisso. Nos meio-campistas, o André é uma convocação que eu acho que vai continuar sendo frequente enquanto ele atuar nesse nível no meio de campo do Fluminense. O Andreas Pereira, gosto bastante da convocação. Jogador que tem marcação e que tem saída de jogo. Bruno Guimarães é a mesma coisa. Casimiro. É difícil você não convocar o Casimiro, né? Com o histórico dele, com a camisa da seleção, com o tamanho que ele tem para o grupo, em termos de liderança. Mas não é a temporada que fez com que ele fosse convocado. Douglas Luiz, por mais do que justo, talvez até pelo que tem jogado, mereça a titularidade. João Gomes também acho uma baita convocação de um moleque que sabe ocupar muito bem os espaços, marca na frente, marca mais atrás, tem muitas idas e vindas, é um jogador de todo o campo. Gosto bastante. O Paquetá fez muita falta à seleção brasileira. E o Pablo Maia também não me parece uma convocação para o momento. Me parece mais uma convocação para o futuro. Em relação aos defensores, tá aqui o nome do Murilo, lembrei até do Murilo do Nottingham Forest, poderia ter sido convocado. Mas o Pablo Maia, de todos esses jogadores do meio de campo aqui, eu acho que ele é o que destoa mais. Não por talento, porque ele é um puta potencial, mas por se tratar aqui de um jogador que é uma grande novidade. Não vou dizer que ele está deslocado também nessa seleção brasileira, mas eu confesso que eu não esperava. Foi a convocação mais surpreendente para mim de todas, essa do Pablo Maia. No ataque, Endrick, não vou chamar de unanimidade, mas vou chamar de convocação que seria feita aí por muita gente. Gabriel Martinelli, unanimidade. Rafinha, não é unanimidade. Richarlison, não é unanimidade. Rodrigo, unanimidade. Savinho, acho que é uma convocação muito legal. Fiz alguns jogos do Savinho com seleção de base e tem feito uma temporada no Girona muito boa. É um jogador que me agrada e é uma novidade que pode ser interessante para a seleção. E Vinícius Júnior é unanimidade. Então vamos lá de novo aqui nas unanimidades. Vini Júnior, melhor brasileiro na temporada, melhor brasileiro na Europa, né? Rodrigo, Gabriel Martinelli, Paquetá, Douglas Luiz, Bruno Guimarães. Vou colocar o Casimiro pelo histórico. E Ederson, Marquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Nessa lista aqui que eu citei. Vamos para as características aqui dos jogadores. Quando o Dorival faz uma convocação que tem basicamente só volantes e apenas o Lucas Paquetá com mais característica ofensiva, mais de um meia armador, eu enxergo que ele vai fazer aquela trinca de volantes com a seleção brasileira, muito provavelmente com Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, e isso vai deixar o Brasil até ofensivo. Gosto da possibilidade também do Andreas Pereira por saber marcar e também sair, mas na característica talvez falte um jogador, um meio-campista que o Brasil também nem tem. Por exemplo, eu acho o Paquetá mais organizador do que o Rafael Veiga. O Rafael Veiga é mais um meia de chegada, mais um definidor, desculpa. O Paquetá é um cara que organiza um pouco mais, faz o time jogar. E a gente tem visto a temporada dele no West Ham e o que foi o West Ham com e sem o Paquetá. o Douglas Luiz tem que jogar nesse time, né? Se a gente for olhar pela temporada, o meio de campo com Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Paquetá seria fantástico. Seria fantástico. Seleção, para mim, com esses nomes, estaria escalado com o Ederson. Eu gosto muito do Ian Couto, um lateral que joga para frente muito bem. Mas, pela característica dos dois laterais pela esquerda, Ayrton Lucas e Wendel, que são mais para frente, mais ofensivos, eu imagino que fique Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Ayrton Lucas.
Bruno Guimarães, aí eu escalaria o meio de campo com os convocados. Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Lucas Paquetá. Tem que ser 3 atacantes. Vinícius Júnior de um lado, eu botaria Vinícius, Savinho e Rodrigo. Ou Vinícius, Rodrigo e Endrick, já que é pra convocar a molecada, já que é botar a molecada pra jogar. Também que tem o Martinelli nessa brincadeira, né? Vamos de Martinelli, Vinícius Vinícius e Rodrigo. Rodrigo mais centralizado nessa formação. Mas eu queria citar um nome aqui que eu acho que poderia ter aparecido. Depois de ter citado o Murilo como zagueiro, o Murilo do Nottingham Forest, gostaria de citar um nome aqui do Vitor Roque. Vitor Roque, ele vai estar na seleção brasileira. O Vitor Roque hoje, ele tá mais pronto do que o Endrick. E ele é um jogador da função centroavante. Que o Richarlison se recuperou, é bom jogador, mas poderia ser o Vitor Roque convocado. Gente, não é um problema. A convocação ela foi surpreendente porque ele trouxe novidades. Ele privilegiou quem ele conhece, privilegiou jogadores com quem ele teve um período de treinamento, como o Ayrton Lucas, que não era, na minha opinião, pelo que está jogando agora para ter essa oportunidade. Pablo Maia. Jogadores que poderão estar no circuito de seleção mais para frente, mas talvez agora não estivessem nesse nível. Mas de resto, cara, uma boa convocação. Eu tenho muita expectativa para ver o que ele vai fazer no comando da seleção. Só quero que as pessoas entendam. Quero que entendam, né? Eu faço a leitura de que ele não vai jogar com um cara ali mais articulador. Se ele tiver essa alternativa, ele vai jogar. Deveria ser o Rodrigo esse cara. Aí jogaria com Richarlison, né? Para citar aqui um centroavante. Richarlison, Martinelli, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esse quarteto. Beleza, aí vai botar só 2 volantes. Bruno Guimarães, Casimiro, Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Não vai fugir. O Paquetá tem que jogar, né? O Paquetá não pode ficar fora da seleção brasileira, pelo que tem jogado. De qualquer maneira, uma boa convocação. O Brasil tem esses 2 amistosos aí contra a Inglaterra e contra a Espanha, que o Brasil tem que dar uma resposta. O Brasil precisa ser mais dono do seu futebol, sabe? Não estava numa boa fase com o Fernando Diniz, mas tá tudo bem. São 2 amistosos apenas e ele tem todo o direito de experimentar a seleção que ele quiser nesses amistosos. O que você achou da lista do Dorival Júnior? Deixa seu comentário aqui, tá? Deixa o like, se inscreva no canal também. E, como eu falei, vídeo em parceria com a Estrela Bet. Se você não está cadastrado no site da Estrela Bet, o link está na descrição do vídeo. Beleza? Beijo a todos. Valeu!